Nós temos falado toda quinta-feira sobre o tema que a gente deu para essa programação da quinta-feira, que é Cuidando do Ser. Né? A gente fala sobre coisas, não somente as coisas que estão na Bíblia, mas também falando daquilo que, da parte psicológica, da parte do psique. E hoje eu quero mesclar essas duas coisas, mas falando exatamente do que a Bíblia nos traz com relação de onde Deus se encontra numa situação de perda, numa situação de medo, numa situação de dor, numa situação de problema, numa situação de angústia, de ansiedade, de depressão, e onde é que Deus está em tudo isso? E também, o que é que, como profissional da área de ciência, como psicanalista, onde é que a gente pode fazer a conversão, a união, a junção dessas duas coisas na nossa vida? Para que os irmãos entendam um pouquinho, para que você entenda um pouquinho desse tema nesta noite, eu sempre coloco o seguinte, quando eu falo disso para as pessoas. Eu digo assim, eu dou aula de psicanálise e religião, e para os meus alunos eu sempre coloco assim, porque eles falam assim, mas a ciência, mas na psicanálise, Freud era ateu. Não, Freud não era ateu. Freud era um judeu que não era praticante, que teve um desgosto, ele teve uma tristeza na sua vida de algo que ele presenciou na época em que o nazismo imperava, em que um soldado nazista, um soldado alemão, humilhou o seu pai e o seu pai não reagiu. E ele, quando criança, não suportou ver o pai não reagindo àquilo. E aí vem, então, algumas coisas que nós chamamos de as fases do luto, que é vista na vida do ser humano. E quando nós perdemos algo, quando nós deixamos, ou quando alguma coisa acontece em nossa vida, nós temos 5 situações que nós chamamos de 5 fases do luto. E nessas 5 fases do luto, é importante nós entendermos o que a Bíblia também diz sobre isso. E eu separei aqui não só um texto, mas eu vou falar de vários textos bíblicos que têm tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo. Primeiro, eu quero falar, e aqui eu até anotei errado o texto, mas ele diz o seguinte aqui, a primeira coisa ele diz assim, onde está Deus nessa situação quando tudo parece ter desmoronado? Onde é que está Deus nessa situação? Quando tudo parece ter desmoronado na nossa vida, onde é que está Deus? Quero lembrar um texto que é importante, que eu gosto, e quem adquiriu o meu livro, que eu falo Desmistificando a Teologia da Prosperidade, foi baseado no livro de Jó. E no livro de Jó nós temos logo no primeiro capítulo algo importante, e eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas nós temos algo importante no primeiro capítulo de Jó. No primeiro capítulo de Jó, diz o texto que Jó era um servo íntegro, fiel, andava com Deus, e ele demonstrava sua fé em Deus. E nada tinha de irregular, nada tinha de que ninguém pudesse mostrar que Jó era um homem passível de punição. E isso foi também o que o inimigo, diz lá no versículo 2 e 3, que o inimigo, então, os anjos do Senhor vêm prestar contas a Deus, e o diabo também vai prestar contas a Deus no final do dia, e aí então Deus fala para ele, está vendo meu servo Jó, servo íntegro e fiel? E aí então, o diabo, astuto como ele fala assim, mas ele é dessa forma, porque ele tem bens, ele tem uma família próspera, ele é um homem totalmente abonado, ele tem, diz, juntas de bois, naquela época era assim que se media a riqueza das pessoas, tantos servos, tantas juntas de bois, de camelo, de ovelhas e tudo mais. E aí então, Deus fala para o diabo o seguinte, olha, você só não vai tocar na vida de Jó, mas em todas as outras áreas você pode tocar e você pode tirar tudo de Jó. E no texto que continua a sequência do texto, diz que Jó, os filhos de Jó se reuniam nas casas uns dos outros, de tempo em tempo, para poder celebrar, nos finais de semana, com festas entre eles.
E diz o texto que estavam reunidos na casa do seu primogênito, e o Jó estava reunido ali com a sua família, e ele estava conversando, estavam festejando, quando vem um dos servos de Jó e diz que aconteceu algo, e as ovelhas foram roubadas, e mal ele tinha terminado de contar, vem outro e diz que os camelos foram roubados, mal ele estava terminando de contar aquilo ali, vem outro dizendo que o seu gado foi roubado, e tudo que Jó tinha estava perdendo, estava indo para o ralo, ele estava perdendo, e até que então resta só a sua família, e aí quando também chega um outro servo dele e diz assim, olha, estavam os seus filhos todos reunidos em uma casa do filho primogênito, comemorando, celebrando, quando veio uma tempestade e a casa caiu e todos morreram. Só ficou eu para contar, e diz o texto, para contar esta novidade. Que novidade é essa que nós queremos receber? Que perdemos algo, que perdemos alguma coisa? Estava tudo desmoronando na vida de Jó. Tudo, mas ainda assim, no capítulo 1 de Jó, diz que Jó, então, em vez de reclamar com Deus, em vez de Jó chegar e falar para Deus, Deus, o Senhor não, para que fazer isso comigo e tal? Jó adora a Deus. Jó se prostra diante de Deus. Diz ali o texto que ele rasga, que era um costume que os judeus tinham naquela época, e até hoje eles têm, de se rasgarem de vergonha e se prostrar totalmente na presença de Deus. Ele se joga no chão na presença de Deus. O mundo de Jó estava desmoronando. E eu pergunto para você, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde uma empresa, quando a gente perde um relacionamento, e aqui eu falo para pessoas que também, como eu, já perderam um relacionamento, já passaram por uma separação, já passaram por um divórcio, já perderam empresa, como eu também, já cheguei a 0 2 vezes, já falei aqui a semana passada. Saí com a mão na frente e outra atrás. A nossa tendência é olhar e falar assim, tudo está desmoronando, agora acabou, meu mundo acabou. É igual uma canção, uma música popular brasileira que a Elis Regina cantava no passado, que dizia o seguinte, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu, está tudo desmoronando. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje entendendo algumas questões psicológicas que isso causam na sua vida, um tema muito importante que nós chamamos de crença limitante, e você, então, toma uma postura, que até o vídeo que eu fiz hoje da dica do dia é essa, uma postura de derrotado, uma postura de pessoa que não cresce, uma pessoa que não vai para frente, uma pessoa que fica ali, apenas, coitadinho de mim, coitadinha de mim. Eu vou colocar uma imagem aqui, que às vezes você pode estar se passando nesta imagem, quando tudo parece ter desmoronado na minha vida, onde é que está Deus? Esse é o tema de hoje. Onde é que está Deus? Quando tudo parece desmoronado na minha vida, quando tudo parece estar desmoronando, onde é que eu fico nisso? A tendência que nós temos é nós ficarmos com raiva, é nós não acreditarmos naquilo que está acontecendo, é nós fazermos algum tipo de barganha, algum tipo de negociação. Alguns entram no estado depressivo, outros entram na depressão, para depois chegarmos no último estágio, e tudo isso que eu estou falando aqui são os estágios do luto, para chegar no último estágio e chegar na aceitação. E Jó, nesse texto, passa pelos 5 estágios de uma vez só. Depois, no livro de Jó, e eu vou falar mais adiante de mais coisas do livro de Jó, ele passa por tudo isso. Eu lembro que no meu consultório, quando eu estou atendendo as pessoas, e aquelas também que eu atendo via online, e eu vejo pessoas que elas ficam ali, elas não querem sair da primeira fase, que é a negação, não querem acreditar que aquilo acabou. Ou outras que não querem passar para o segundo estágio, que é a raiva, porque é certo sentir raiva. Jó, quando rasga a sua roupa, ele sentiu raiva de tudo aquilo. Mas ele não ficou alimentando a sua raiva. É isso também que você não pode fazer. Quando tudo parece estar desmoronando na sua vida. Tomar cuidado com as suas atitudes. Existem algumas expressões importantes que dizem assim, não podemos prometer nada ou falar nada quando estamos com raiva,
Quando estamos super felizes ou quando estamos muito tristes. E isso é verdade. Porque os nossos estados hormonais, o nosso estado emocional não está perfeito. A gente acaba prometendo aquilo que não vai cumprir quando a gente está feliz, ou até mesmo quando está triste. E quando está com raiva também. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala nesses estados. Talvez agora, nessa situação que você esteja vivendo, no período de pandemia, você esteja falando assim, tem muita coisa que está desmoronando na minha vida. Tome cuidado com aquilo que você está pensando e aquilo que você está prometendo fazer. Porque depois que passar a pandemia, será que você vai fazer? Depois que passar tudo isso, será que você vai cumprir? Uma segunda situação que eu quero dividir com você nesta noite é essa. É essa daqui, ó. Eu vou colocar até uma imagem para você entender bem. Onde está Deus quando não existe mais nada entre o casal? Essa imagem aqui, ela é bem real. Ela é bem real, essa imagem. Onde está Deus quando não existe mais nada num relacionamento? Onde é que está Deus quando não existe mais nada nesse relacionamento? É interessante, eu coloquei essa causa aqui, essa situação, por uma situação muito interessante. E aqui eu vou citar uma coisa muito importante, eu vou colocar aqui uma colocação para nós partirmos desse princípio. Biblicamente, nós vemos que foi dada a questão do divórcio por causa do coração duro do homem. E aqui, eu entendo isso com essa expressão aqui. Todo divórcio é resultado, ali saiu um D ali, né, que está errado, é resultado de situações que entraram no casamento. E eu chamo essas situações de pecado. Por exemplo, recentemente uma pessoa me perguntou assim, como é que eu vou perdoar certas situações que eu venho acompanhando e que a pessoa não quer mudar de atitude, não quer mudar de comportamento e não quer mudar nunca na sua vida. Isso, inclusive, biblicamente, significa que é uma pessoa que tem um desvio de caráter. E muitas pessoas que têm desvio de caráter, por mais que a gente tente, por mais que você tente fazer alguma coisa, essas pessoas não vão conseguir seguir adiante. Essas pessoas não vão conseguir seguir a sua vida, não vão conseguir levar um relacionamento e vão apenas ficar magoando as outras pessoas. Lógico que eu não estou incentivando aqui, jamais eu irei incentivar aqui as pessoas a terminarem um relacionamento. Não é isso, tá, gente? Não entendam isso aí na sua casa, que eu estou incentivando terminar um relacionamento. Muito pelo contrário. Mas existe situação que não tem mais como ser suportada. Depois de caminhar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 10ª milha, depois de entregar a capa, entregar a camisa, entregar toda a roupa, entregar tudo aquilo que precisava para o outro, e mesmo assim o outro não agir de maneira com que mereça tudo isso. É preciso orar, é preciso buscar a presença de Deus e entender que talvez tenha chegado o momento. E dar um basta, dar um fim. E quando eu falo isso, aqui eu quero citar o meu exemplo. Aqui eu quero citar o meu exemplo, sem problema nenhum. Eu passei por uma separação, eu passei por um divórcio, sofri. Perguntei, questionei Deus, onde é que Deus estava em tudo isso? O Deus, onde é que o Senhor estava na minha relação? Fiquei com raiva, não queria ver a pessoa durante um bom tempo. E hoje, quando eu digo hoje, depois de muito tempo, depois de uns 2 anos de separação lá atrás, houve perdão, a pessoa liberou perdão para a minha vida, eu liberei perdão para a vida dela. E seguimos abençoados, cada um no seu caminho, cada um buscando a Deus, servindo a Deus nas suas cidades, nos seus locais. E isso significa o quê? Que Deus estava na situação. Mas quem é que não estava com Deus? Nós, no nosso relacionamento, por algo que nós cometemos, por algo que eu cometi, por algo que nós fizemos, acabamos que o nosso relacionamento não foi um relacionamento que durou. E quando eu pego esse exemplo de casal, e hoje eu estou tocando num assunto e com propriedade sobre isso, num assunto um pouco delicado, mas é para que você entenda o quê? Não desista apenas por algo simples. Porque hoje nós temos visto uma sociedade que desiste de coisas por causa de algo que, como um brinquedo.
Meu brinquedo estragou, então eu vou trocar por um novo. Mas quando não tem mais chance, e geralmente, né, um dos lados, quando não tem mais chance, não tem mais volta, siga a sua vida. Aqueles que já terminaram o seu relacionamento, que já não teve mais volta, não teve mais chance, sigam a sua vida, entendam que Deus, e eu vou falar isso aqui lá mais adiante, Deus tem um novo propósito para você, Deus tem algo novo para você, Deus tem coisas muito, talvez até melhores do que antes. Não entenda que acabou o seu mundo. Deus não desistiu de você. Lembra do que eu falei de Jó? Vieram os amigos de Jó e disseram assim para ele: Jó, você está em pecado, por isso que você perdeu a sua família, por isso que você perdeu a sua vida, por isso que você perdeu os seus bens. Jó não estava em pecado. Lembra lá no começo? Jó não estava em pecado. Jó não estava em pecado, não é porque estava em... Isso, irmãos, serve até para abrir os nossos olhos. Teologia da prosperidade, às vezes prega que, olha, porque nós estamos em pecado, nós não somos prósperos. Não! Não é isso, não. Nós não somos prósperos porque nós não buscamos a Deus. E prosperidade não significa bênção material, significa bênção espiritual. E aí elas vão se consolidar nas bênçãos materiais. É isso que Jó ensina para a gente. Jó não deixou em nenhum momento. Teve um momento em que até a mulher dele chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que você está fazendo servindo a Deus? Nós vemos outros tantos exemplos de pessoas que buscaram, que batalharam, que lutaram e permaneceram firmes na presença do Senhor. E que assim acabaram sendo abençoados e abençoados, porque eles não desistiram. E quando a gente trata isso, e eu sempre falei para vocês aqui que na quinta-feira eu vou mesclar os dois, quando a gente fala na questão do psicológico da gente, nós criamos um trauma e as pessoas ficam com trauma na sua cabeça. Quando não existe mais nada entre o casal, vem os traumas de infância, vem os traumas porque passou alguma coisa lá na infância, ou com o pai, ou com o tio, ou com o irmão, ou com um colega de escola, enfim, algum momento da vida teve um trauma, e esse trauma causou um bloqueio, e esse bloqueio impede que você viva uma relação feliz, durável, ou até uma nova relação. E aí entra aquilo que eu coloquei aqui, as situações que são chamadas pecado. E quando nós não limpamos a nossa vida do pecado, quando nós não limpamos a nossa vida daquilo que nos faz mal, não vai adiantar. Eu vou me relacionar com quem for, mas o pecado sempre vai estar ali e vai impedir de que eu seja abençoado, de que eu seja abençoada. Consegue entender aí? Se você consegue entender, dê um glória a Deus aí, vai interagindo aí, vai falando amém aí nos comentários, vai colocando aí um glória a Deus para a gente estar interagindo. E é isso que acontece. Mas não é só isso, eu vou correr porque tem mais alguns pontos aqui. O terceiro entendimento que eu vejo quando nós passamos por uma situação de perda, vem na situação seguinte: onde é que está Deus quando eu me vejo agora sozinho, sozinha? Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que ela perdeu um ente querido que era muito importante na vida dela, né? Ela perdeu a sua mãe, essa pessoa. E essa pessoa vivia com a sua mãe. A vida das duas era uma vida muito ligada, eram apenas só as duas, né? Elas tinham só a vida delas, e ela se viu sozinha, né? Os filhos dessa mulher moram em outro país, né? Os netos também, e ela se viu sozinha quando perdeu a mãe. E ela questionou Deus, ela fez essa pergunta: onde é que está Deus nessa situação? E quando ela falou isso para mim, eu me lembrei de uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você aqui, que tem tudo a ver. Pois aqui nessa passagem bíblica do profeta Elias, quando ele vence os 450 profetas de Baal, ele então, a rainha chega lá e fala para ele assim que vai, no outro dia, se ele não estiver com a cabeça dele numa bandeja, para que ela pudesse ter dado cabo da vida dele. E aí, quando ele se vê naquela situação de
um momento de glória, um momento maravilhoso, então acontece isso daqui. Ele foge. E quando ele foge, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 19, todo o capítulo 19, eu separei alguns versículos, diz assim, ele mesmo, e ele mesmo aqui é Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. E aí, o finalzinho do versículo, ele fala assim, eu não sou como os meus pais. E mais adiante, ele ainda diz lá em 1 dos Reis, capítulo 19, versículo 10, ele diz assim, respondendo para Deus, depois de Deus ainda conversar com ele, falar com ele, ele ainda responde para Deus e ainda diz o seguinte, tenho sido zeloso pelo Senhor, dos seus Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Eu fiquei só. Oh Deus, eu fiquei só. Eu estou sozinho agora. Não tem mais ninguém. Sou só eu. E agora o que vai acontecer com a minha vida? Quantas vezes você já se questionou assim também? Quantas vezes você já se perguntou assim também? Quando nós paramos para falar sobre isso, e quando nós vivemos tudo isso na nossa vida, a gente passa por uma situação muito delicada. Em setembro de 2013, quando eu passei por uma reviravolta na minha vida, eu estava já pastoreando e aconteceu uma reviravolta onde eu entrei em depressão e tudo mais. Eu voltei e a minha família foi me buscar na cidade onde eu morava e voltei para cá e eu entrei em depressão e uma das coisas que eu repeti foi a mesma de Elias. Foi a mesma coisa que Elias repetiu. Ah, Deus, eu estou só. Eu quero a morte. Não dá mais. Acabou tudo na minha vida, eu perdi tudo. Perdi até a família. Não tenho mais nada. Isso que a gente chama, na psicanálise ou na psicologia, no tratamento, a gente chama de a síndrome do coitadinho, né? A síndrome de vítima. E quando nós olhamos a história bíblica, tem tudo a ver. Por isso que eu falo, o que eu falo cientificamente, eu me baseio também no que existe biblicamente. A Bíblia é repleta de exemplos em que o povo de Deus, no Antigo Testamento, sempre se vitimizava, sempre achava-se um coitadinho, sempre ficava esperando, mendigando de Deus algo, e sempre vem Deus e cutuca na ferida e fala, opa, pera lá, não é assim não. Sabe, conosco não é diferente. Quando a gente encarna essa síndrome de coitadinho, só eu fiquei, olha só, tadinho de mim. Mais adiante no texto, Deus fala para o profeta Elias que tem mais 7.000 pessoas que ele havia separado. Ele não tinha ficado sozinho, não. Que não dobraram seus joelhos, nem beijaram a Baal, ele fala. Havia mais 7.000 pessoas que eram firmes, que continuaram firmes. E talvez hoje na sua vida, quando você fala, eu estou sozinho, não. Talvez o que você precise, e eu tenho aqui, vou mudar esse talvez, eu tenho certeza que o que você precisa é mudar a sua atitude, é mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Pois foi assim que eu mudei a minha vida, é assim que as pessoas que crescem mudam. É assim que as pessoas que mudam de vida, que elas melhoram dessa forma. Eu não sou um coitadinho, eu não sou uma coitadinha. Deus não me abandonou. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha nesse mundo. Sempre vai existir alguém que vai olhar por mim. Sempre vai existir alguém que está junto comigo. Sabe, quando a gente olha dessa forma, quando a gente passa a enxergar dessa forma, nós estamos enxergando aquilo que Deus está falando. Que nós não estamos sozinhos. Ele nunca te abandonou, ele nunca vai te abandonar e ele nunca vai te deixar sozinho. Mas quem é que se deixa sozinho? Você mesmo. O seu pensamento, a sua maneira de ver, a sua maneira de se enxergar. E isso significa que a gente se isola. E as pessoas se isolam no mundo. Acabam se isolando no seu mundinho paralelo, na sua vida paralela, e se esquecem que tem uma vida próspera pela frente, uma vida maravilhosa.
Se você puder, repita assim aí, né? Eu gosto de fazer uma coisa pedagógica. Se você puder, você anota, melhor dizendo aí, que eu sei que existem pessoas que anotem. Anota aí para você mesmo, quando você colocar na frente do seu espelho, todo dia para você olhar, você colocar assim: eu sou vencedor, eu sou vencedora. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. E você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida. Quanta coisa vai melhorar na sua vida. Mas, se eu falei dos aspectos negativos, eu quero trazer agora alguns aspectos positivos. É sempre importante ressaltar também os aspectos positivos. Se eu fico questionando, né, vamos relembrar aqui, né, onde está Deus nessa situação? Que situação? Na situação quando parece tudo estar desmoronando, na situação quando não existe mais nada entre o casal, na situação onde agora eu me vejo sozinho. Existe então a parte boa, que é aquela parte que Deus é quem me revigora. Olha que coisa maravilhosa. É Deus quem me revigora. É Ele. É Deus quem me revigora. E eu vou ler aqui um texto que eu quero que você acompanhe comigo, lá do próprio profeta Elias. Lá quando ele vai para aquela situação, diz assim, no versículo 5 lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Deitou-se, depois dele reclamar com Deus, falando que ele queria morrer, ele diz assim, deitou-se debaixo do zimbro, e dormiu. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. No versículo 6, a continuação diz assim, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E ainda diz ali o texto, no versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será longo. E ainda diz, no versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe. Olha só que interessante. Se você tem momentos em que você fica questionando onde é que está Deus na sua vida, por essas situações que eu te falei, Deus também te revigora, Deus provê para você algo, é Ele que traz algo, talvez sobrenatural, naquilo que você não esteja vendo. A universidade, tem uma universidade lá do Canadá, e a Universidade de Cambridge, as duas universidades fizeram uma pesquisa no início dos anos 2000, no final dos anos 90, onde que eles perceberam que uma pessoa que ativa, essa expressão que está lá, que ativa a sua fé, ela tem muito mais chances de ser curada de uma doença física, ela tem muito mais chance de ser curada emocionalmente e ela tem muito mais chance de mudar de vida. Quando eu digo isso, uma das primeiras perguntas, e quem já passou, tem algumas pessoas talvez que estejam me assistindo aqui, que já passaram por um tratamento psicológico, psicanalítico comigo, de psicoterapia, uma das perguntas que eu faço, uma das primeiras perguntas que eu faço é o seguinte, como é que anda a sua fé, a sua religiosidade? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. Eu não pergunto de que igreja que ela é, porque para mim não importa lá no consultório, como nós falamos até aqui. Mas como anda a sua fé? E isso é científico, isso é provado cientificamente. Como é que anda a sua fé? Exerça a sua fé, pratique a sua fé, a sua religiosidade, vou usar esse termo, que é um termo científico, bonito, né? Pratique a sua religiosidade. Comece a praticar isso, comece a exercer isso. Elias tinha entrado em depressão, por isso que ele correu para a caverna, por isso que ele correu se esconder. Mas aí vem Deus, ele começa a praticar a sua fé, e olha, aí isso serve até para derrubar uma barreira muito grande, que as pessoas dizem que pessoas que têm fé não sofrem de depressão. Sofrem, Elias sofreu de depressão, Davi sofreu de depressão, Isaías teve depressão,
os profetas, a maioria. Jó teve depressão, e aqui, um outro dia eu falo sobre isso, até Jesus, quando estava no momento ali na cruz, os dias antes dele ser crucificado, ele estava passando por um momento de depressão. E isso a gente fala um dia aqui. Por isso que Jesus fala lá no livro de Isaías que Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer, que ele passou por tudo aquilo que nós sentimos, inclusive a depressão, mas ele se curou. Jesus exerceu a sua fé, na sua oração, ele exerceu, ele praticou, e aqui nós vemos Deus fazer a mesma coisa com Elias. Ele coloca Elias, e mais adiante, no mesmo capítulo 19, no versículo 15, ele diz assim, olha, o Senhor disse a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ele tinha saído de lá. Ele tinha fugido. Talvez você esteja fugindo de várias coisas da sua vida, esteja fugindo de dar um fim em algumas coisas na sua vida. Não é dar um fim na sua vida, mas dar um fim em alguns comportamentos errados, em algumas atitudes erradas, em alguns, sabe, mudar o seu caráter, mudar algumas coisas da sua vida. Para fazer isso, é preciso que você faça aquilo até num texto que eu recebi de um folheto, que eu fiz um vídeo ontem. De um homem que estava prestes a tirar a sua vida, depois de ouvir um belo do sermão, ele volta para sua casa, tira aquela carta que ele tinha deixado, que ele ia fazer um suicídio, e ele muda e ele diz assim, agora eu vou fazer uma carta de despedida dos meus velhos hábitos, das velhos costumes, daquilo que não me faz bem. Pois é Deus quem encoraja. Deus está te encorajando agora a fazer a mesma coisa. E isso, eu falei até da parte científica, que parte científica exige que você faça isso. Pede que você exerça a sua fé, que você pratique a sua fé. Pratique a sua fé em Cristo Jesus. Pratique a sua fé no Salvador, pratique a sua fé naquele que traz o resultado para você, que traz para você aquilo que é o melhor para você. Sabe, eu fico às vezes pensando que o cristão ele anda desanimado porque ele quer. Lógico que nós vamos passar por momentos de luta, vamos passar por momentos de dificuldade, repetimos isso várias vezes aqui, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz, no mundo tereis aflições, mas tem a segunda parte que diz, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ali é uma promessa, e a promessa é de que nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por lutas, nós não estamos livres e nem imunes a certas coisas. Mas depende de você, depende de mim, depende de nós não aceitarmos isso em nossas vidas e tomarmos uma atitude para mudarmos isso em nossa vida. A mudarmos o nosso pensamento, a mudarmos a nossa atitude, a mudarmos a nossa maneira de agir. É assim que você vai entender que Deus está com a sua vida e nunca te abandonou. Se Deus, eu trouxe 3 situações difíceis, lembre-se, onde está Deus na sua vida? É Ele que te renova as forças e que te revigora. Uma outra característica importante quando nós perguntamos onde é que está Deus na sua vida, onde é que está Deus em toda essa situação, é Deus que me mostra que existe uma nova oportunidade de ser feliz. Aqui essa palavra, lembra que eu falei no segundo ponto lá, no segundo tópico, quando eu falei dos casais? Aqui ela é mais direcionada até a pessoas para uma nova relação. Por exemplo, uma pessoa que fica questionando, e será que eu vou ser feliz novamente? Será que Deus vai abençoar a minha vida? Olha só aqui, Deus me mostra que existe uma nova oportunidade de ser feliz. E como é que ele me mostra isso? Lembra que eu falei do livro de Jó? O livro de Jó fala assim, Jó 42, já no último capítulo, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. E ainda diz no versículo 12,
né? Isso no versículo 10. No versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Lembra que eu falei? É assim que eles mediam a prosperidade, né? Os bens, quem era rico, quem não era, quem era, enfim. E ainda diz no versículo 13, teve também outros filhos, teve outros 7 filhos, e teve 3 filhas. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Jó havia perdido todos os seus filhos. Jó havia perdido tudo que ele tinha na vida. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que significa isso, perder um filho. Você que é pai e mãe e já teve, inclusive, o desprazer de perder um filho, sabe o que é isso? Um neto, sabe como que isso é doloroso. Mas olha como Deus abençoa a vida de Jó. Deus faz ele ter uma nova vida e dá a ele uma nova oportunidade de ser feliz, e diz o texto que deu em dobro aquilo que Jó tinha. Esses dias eu estava conversando com um grupo de analistas, um grupo de psicanalistas e psicólogas e psiquiatras, um grupo de analistas que eu faço parte, e nós estávamos numa reunião, numa conversa online, né, pelo Zoom, pelo Google Meet, e a nossa conversa foi o seguinte, né, será que existe mesmo uma nova oportunidade de ser feliz depois de passar por tantas lutas, por tantas perdas, por tantas dores? E aí, depois de ouvir vários argumentos, eu ouvi um argumento muito interessante de uma amiga psicanalista de São Paulo, professora Débora Martins, que ela disse o seguinte, ela disse assim: se não existir uma nova oportunidade para ser feliz, qual é o objetivo de nós continuarmos aqui? Pois isso foi o que Deus nos deu, a oportunidade de sermos felizes. Se não formos felizes na primeira vez, seremos felizes na segunda, na terceira. Seremos felizes porque Deus nos fez para ser felizes. Olha que declaração sensacional. Eu gosto, quem segue sabe que eu gosto de usar essa expressão. Olha que declaração sensacional dessa minha colega, dessa minha amiga psicanalista, professora Débora Martins. Nós somos criados para sermos felizes. E se você se fecha no seu mundo e não aproveita a oportunidade de ser feliz, lógico que tem um tempo certo, tá? Aqui tudo tem o seu tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantear, há tempo de plantar, há tempo de colher, enfim. Tudo tem o seu tempo. Talvez você esteja vivendo um luto recente, e aqui, especificamente, para quem perdeu, para quem passou por um rompimento num relacionamento, existe um momento de luto. Tem que passar por esse momento de luto. E normalmente as pessoas não entendem o que é passar por esse momento de luto. O momento de luto vai ter dia que você vai chorar amargamente. Ah, porque eu perdi aquela mulher, porque eu perdi aquele homem, porque eu perdi aquela pessoa, porque eu perdi tudo isso. Faz parte do luto. A parte da não aceitação, da negação, de não acreditar que acabou. E aí a gente começa... E o que eu estou falando aqui eu passei, tá? E todos passam por isso. Cientificamente, no consultório eu vejo isso com todos que eu atendo, que passam por um rompimento. E aí vem a parte da negociação. Puxa, mas tem também esse lado. Nossa, mas era... Né? Ontem eu conversei com uma pessoa que está passando por um relacionamento abusivo. E ela está com medo de terminar o relacionamento. E nesse caso, existe até uma lei, tá? Existe até uma lei que determina que nós denunciemos. E eu falei para a pessoa assim, ou você termina isso daí, porque você está correndo risco de vida, ou nós seremos obrigados a denunciar. Hoje ela mandou a mensagem que ela fez tudo o que tinha que fazer, tem medida protetiva, foi tirada dali. Aliás, ela não, a pessoa que cometia o relacionamento abusivo, e o relacionamento abusivo não é apenas agressão física, é agressão psicológica, é agressão emocional, fazia tortura psicológica, e essa pessoa foi tirada dali, e essa pessoa me mandou uma mensagem hoje agradecendo, falou assim, agora eu comecei a viver uma vida nova, eu estou entendendo que é um novo viver, uma nova oportunidade de ser feliz, e é isso que nós temos que fazer.
dar um pontapé, às vezes, naquilo que está atrapalhando da gente ser feliz. Isso significa em pensamentos ruins, atitudes ruins, coisas que não nos levam a nada. Eu chamo isso de círculo vicioso, e na análise nós chamamos isso de círculo vicioso. A gente chuta, mas a gente começa a fazer o círculo, querer voltar no mesmo lugar. Não, não volte para o mesmo lugar, para a mesma situação. Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas melhores para você. Jó recebeu coisas novas, coisas boas, coisas melhores. E você também vai receber coisas melhores. E diz o texto de Jó ainda, para quem quiser depois ler lá, diz que esses outros 10 filhos que Jó teve, depois esses outros filhos que Jó teve, foram ainda muito mais lindos do que os anteriores, muito mais bonitos, muito mais formosos. Eu sempre brinco, e aqui eu sei que vai surgir muito comentário aqui que vai brincar e pode brincar, não tem problema. Eu sempre brinco comigo o seguinte, de manhã quando eu acordo, eu olho no espelho e eu digo o seguinte, nem o Brad Pitt me aguenta, porque eu sou mais bonito que o Brad Pitt, que o Antônio Bandeiras, que o Raymond não sei das quantas aí, né, eu sou mais bonito do que todos eles, porque eu sou filho de Deus. Deus é quem me deu vida, Deus é quem me sustenta. Então eu sou melhor, sou muito mais bonito do que esses caras, do que o Tom Cruise, do que o Richard Gere. Sou muito mais bonito que qualquer um desses caras. Eu levanto de manhã, olho no espelho e digo isso para mim mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu sou feliz. Eu sei que Deus me deu uma oportunidade de eu ser feliz. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje, você que esteja olhando falando assim, nossa, mas eu me sinto feia. Mas também, gente, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, também não é também ficar aí relaxadamente, né? Você tem que ser aquilo que você é, servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus, mas cuida um pouquinho também da sua vida. A Bíblia também manda a gente se cuidar, a gente andar bem asseado, andar bem cuidado. O servo de Deus também não pode se apresentar relaxadamente, não, tem que se apresentar muito bem. E isso às vezes causa até inveja para as outras pessoas, tá? Não liga não, porque se você é filho de Deus, filha de Deus, não vai pegar nada em você. Creia nisso. E aí vem a questão de perda de um emprego, uma empresa. Se você está passando por isso, você tem direito e vai ser feliz novamente. Deus vai te dar em dobro. Deus vai fazer você prosperar de forma dobrada. Creia, mas não fique se lamentando e chorando. Levante-se, vá trabalhar, levante-se e vá fazer algo. O pastor Maurício pregou aqui, né? Se reinvente, domingo ele pregou isso. Se reinvente, faça algo diferente. Tem tantas oportunidades novas surgindo aí. Hoje eu descobri, graças a um outro pastor, amigo nosso, do pastor Maurício, que existe agora um concorrente do YouTube que até paga para você, e eu já ganhei dinheiro hoje só por me inscrever e colocar 4 vídeos meus lá. Sabe, existem coisas assim. Vamos se reinventar, vamos correr atrás, não pode ficar parado, não pode ficar parada. Tem que correr, tem que fazer. Faça a sua parte que Deus também vai te abençoar. E por último, senão eu fico aqui falando bastante, né? Deus me faz nascer de novo. E eu gosto dessa imagem que eu vou colocar aqui quando fala Deus me faz nascer de novo. Deus me faz brotar novamente como esta semente que está aí na imagem. Deus me faz nascer de novo. E sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu falo isso para você? Olha aqui o que diz, aqui ainda no livro de Jó, já mais lá ainda no capítulo 42, quase no seu finalzinho. Ele diz assim, depois disto, viveu Jó 140 anos. A gente não sabe como era a contagem da idade naquela época, mas eu acredito nisso. Eu acredito. Né? Eu acredito fielmente no que está escrito na palavra. E ali diz o seguinte, viveu Jó mais 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e farto de dias. Olha que coisa fantástica. Deus deu um novo nascimento para Jó. E eu peguei esse texto porque isso significa que é um novo nascimento de espírito, de alma. Até como diz lá no Evangelho de João, quando Nicodemos chega para
para Jesus, quando Jesus fala de nascer de novo, e ele fala assim, mas pode por acaso o homem voltar novamente ao ventre da sua mãe? E aí Jesus fala para ele que é nascer de novo de espírito, de alma. E sabe uma coisa que eu coloquei esses dias? Eu coloquei um depoimento, hoje eu estou usando bastante exemplos daquilo que é o meu trabalho, para você entender. Há cerca de alguns dias atrás, eu coloquei um depoimento de uma pessoa que ela disse o seguinte, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, porque eu estava prestes a cometer um suicídio, né? E hoje eu tenho um comércio que ele está indo de vento em popa até mesmo em meio à pandemia. E essa pessoa não mora aqui, é de longe, eu pedi autorização para ela hoje para citar esse exemplo dela, tá? Não cito nenhum exemplo sem pedir permissão. E essa pessoa me mandou a mensagem dizendo que podia citar porque ela é muito feliz e ela realmente é muito grata porque ela disse o seguinte, eu me sinto rejuvenescida. Eu me sinto que eu rejuvenesci pelo menos uns 15 a 20 anos na minha vida. Eu tenho força para lutar, eu tenho força para trabalhar, eu tenho problema de saúde? Tenho algumas dificuldades na minha vida? Tenho. Ela falou, mas eu estou vencendo todas elas e já venci todas elas, porque é isso que eu buscava para a minha vida. E essa pessoa também é cristã. E ela também, e o interessante é que isso já faz alguns anos que eu tratei essa pessoa, e foi por causa do tratamento dessa pessoa que eu criei esta palavra de hoje. Onde é que está Deus? Foi a pergunta que ela me fez dentro do consultório naquele dia. Onde é que está Deus nessa situação? E aí nós debatemos exatamente sobre todos esses pontos que estão aqui hoje. Mas não com a forma como nós estamos hoje, mais atualizada, mais aprofundada. Mas nós debatemos, nós conversamos, nós falamos. E essa pessoa saiu dali, refletiu durante alguns dias e ela mudou, ela transformou. E aí eu quero falar para você, quando é que você vai mudar? Quando é que você vai nascer de novo? Nascer de novo aqui, sabe? No seu intelecto. Nascer de novo aqui, no seu espírito, na sua alma. Nascer dentro de você. Dizer assim, Deus, eu estou nascendo de novo. Eu me sinto nova, eu me sinto novo. Eu vi uma postagem hoje de uma amiga, que é bombeira, né? Bombeiro, uma soldado bombeiro, né? Não existe bombeira, né? Uma bombeiro lá de Curitiba. E ela colocou assim, né? Idade, 40. Pensamentos, né? Atitudes de pensar, forma de pensar, 25. Estado físico, né? Achando o estado físico, de 17, 18 anos. Gente, eu achei aquilo fantástico. A idade dela, para ela falar aquilo, é fantástico. E por que a gente fica se escondendo, usando muletas na nossa vida? É isso que a gente usa algumas muletas. Tem o trabalho do seu Freitas, maravilhoso, que empresta as coisas hospitalares. Por que a gente se esconde atrás dos nossos defeitos, como se fosse carregar uma muleta o resto da vida? Joga essa muleta fora, Deus já te curou. É igual quando traz aquele paralítico, né? Os jovens amigos dele trazem lá, colocam ele lá naquela casa. Ele fala assim, ó, levanta, toma o teu leite e anda. Vai embora com isso aí, joga isso aí fora. É isso que você tem que fazer, larga a muleta. Sabe, se sinta de novo. Tem um cântico que me fugiu o nome dele agora, depois você pode até, quem souber aí, do cantor escreve aí depois, que ele fala assim, Deus me fez nascer de novo. Né? Ele foi o cantor de música lá em Salvador, de axé, dessas bandas aí, né, de que tocava carnaval. Ele colocou, então, e falava assim, Deus me fez nascer de novo, Deus me fez ser uma pessoa nova. Cara, é fantástico. Levanta a tua autoestima aí, gente. Sabe, vamos para cima. Vamos olhar. Sabe, se olha no espelho, você é mais.
Sabe, você não é menor do que ninguém, não. Você é muito mais do que qualquer pessoa, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus, você é uma serva do Senhor, você é um servo do Senhor. Sabe, não deixe as pessoas diminuírem você, não. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Erga aí a sua cabeça. Eu quero encerrar aqui hoje. Eu tinha muito mais para falar e até peço perdão aos irmãos, até passei já um pouco do horário. Eu olhei aqui do lado, que já tocou aqui. Mas sabe, esse tema eu gosto. Porque se a gente chora quando acha que tudo desmoronou, se a gente chora quando termina um relacionamento, se a gente chora porque a gente acha que a gente está sozinho no mundo, Deus vem e resgata a nossa vida e renova tudo. Renova a nossa força, o nosso vigor. Deus vem e nos traz de novo, nos faz nascer de novo. Deus vem e nos mostra que nós podemos ter uma nova oportunidade de sermos felizes em nossa vida. Mas busque, amados, as coisas de Deus. Caminhe nas coisas de Deus. Não saia desse caminho. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus. Eu sei o compromisso, Deus, a responsabilidade que foi, ó Deus, e que é trazer a sua palavra. E o tema desta noite, ó Deus, o quanto era, ó Deus, de responsabilidade trazer, ó Deus. Mas, ó Pai, eu sei que o Senhor falou aos corações que precisavam ser ditos nesta noite. Ó Pai, eu sei que o Senhor agiu na vida daqueles que precisavam agir, ó Pai. E eu quero, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo caia sobre estas vidas, ó Pai, sobre estes corações. Ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, que entendam, ó Pai, que existe o período do luto, mas que tudo isso vai passar, ó Pai, tudo isso vai mudar. Ainda, ó Deus, tudo isso vai ser diferente. Ó Deus, e que vai chegar o tempo em que o Senhor vai trazer o sorriso de volta ao coração dessas pessoas. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai trazer a alegria de volta à vida dessas pessoas. Vai trazer o tempo, ó Deus, em que o Senhor vai fazer, ó Deus, com que essas pessoas possam se manifestar, ó Deus, de forma poderosa, com a alegria de ter mudado, de ter transformado. Ó Pai, mas eu quero também orar, ó Pai, para aquelas pessoas, ó Deus, que perderam, ó Deus, o seu emprego, que perderam, ó Deus, muitas vezes a sua empresa, que perderam, ó Deus, alguma situação importante na sua vida, ó Deus, algo importante na sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura também, ó Deus, a vida dessas pessoas. Restaura, ó Deus, os bens, de forma como o Senhor restaurou a vida de Jó, Pai. Restaura de forma dobrada, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Traga de volta, ó Deus, mas não, ó Deus, para que essas pessoas possam se engrandecer, mas para a honra e glória do Senhor. Para que haja também, ó Deus, na vida dessas pessoas, a manifestação do Senhor, mas que elas também, ó Deus, possam reconhecer que é a mão do Senhor que está fazendo com que elas possam se reerguer e serem, ó Deus, novamente pessoas abençoadas naquilo, ó Deus, que elas colocam nas suas mãos. Ó Pai, traz a prosperidade, ó Deus, de alma, a prosperidade de espírito, a prosperidade emocional, para que toda essa prosperidade possa se transformar em bênçãos também materiais na vida de todos os teus servos, que é para também suprir a casa do Senhor, que é também, ó Deus, para trabalhar, que é também para abençoar a vida daqueles que precisam. Por isso, ó Deus, abençoa, 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 em nome de Jesus. Ó Pai, agora de forma também especial, para aquelas pessoas, ó Deus, que passaram, ó Deus, por rompimento nos seus relacionamentos. Aqueles, ó Deus, que não tiveram mesmo, ó Deus, como reatar, ó Deus, que não teve, ó Deus, como fazer com que o seu relacionamento fosse mais adiante, ó Deus. Tentaram, ó Deus, foram até além de tudo aquilo que era preciso, mas não foi possível, ó Pai. Que essas pessoas também, ó Deus, sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Traga, ó Deus, a essas pessoas agora, ó Deus, uma nova luz, ó Deus. Traz, ó Deus, uma nova oportunidade para essas vidas, para esses corações. Traga, ó Deus, para essas vidas, uma pessoa que seja assim, servo do Senhor, serva do Senhor, para que essas pessoas possam caminhar unidas em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor, trabalhando para o Senhor. É assim, ó Deus, que deve ser a oração, e é assim que nós oramos por essas pessoas, para que o Senhor abençoe a vida delas, traga paz, traga, ó Deus, alegria, traga, ó Deus, a certeza de que o Senhor está no comando de todas essas situações. E, ó Deus, que tudo aconteça no tempo do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E, ó Deus, agora também,
Eu agradeço, ó Deus, pela vida da nossa igreja, pela vida da nossa comunidade, pela vida, Deus, dessas pessoas que estão não só aqui, ó Deus, da nossa cidade, mas as pessoas que estão espalhadas, ó Deus, até mesmo do outro lado do mundo, ó Deus, ouvindo, ó Deus, e acompanhando as nossas ministrações. Abençoa, Deus, de forma poderosa, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Maurício, a família dele, ó Deus, guarda a vida do teu servo, protege a vida do teu servo, ó Deus, em nome de Jesus, dê o descanso merecido a ele, não só físico, ó Pai, mas o descanso também, ó Deus, que ele de sabedoria, Deus, que ele tem, mas o descanso intelectual, descanso, ó Deus, físico também que ele precisa, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vez mais o nosso ministério de intercessão. Obrigado por essas vidas, ó Pai, que nos cobrem com a tua oração, que nos cobrem, ó Deus, em oração, guardando a nossa vida, guardando o nosso ministério também com as suas orações. Abençoa também, ó Deus, a liderança da nossa comunidade, ó Deus, em nome de Jesus. Toca nesses corações e guarda as suas famílias, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor é que oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.